Eu sou a Raíssa. Eu sou a Malu. Eu sou a Maju. Aqui você aprende de maneira lúdica por meio de filmes, livros e quadrinhos e ainda rever questões importantes para a vida acadêmica e o dia a dia. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Nós somos Luz, Câmera, NAS. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Well, who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth brothers. We're on a roll, baby. America first. America first! America first! If I would have known this was a Klan meeting, I wouldn't have taken this mother. O trailer que você acabou de ver é do filme Infiltrado na Clã, um filme que se passa em 1978, no qual Ron Stallworth, um policial negro do Colorado que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunica com os outros membros do grupo por meio de telefonemas e cartas, e quando precisa estar presencialmente, ele envia outro policial branco em seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron fica próximo do líder da seita, sendo responsável por sabotar vários linchamentos e outros discursos de ódio orquestrados pelos racistas. O filme foi lançado em novembro de 2018, dirigido e roteirizado por Spike Lee. Esse longa ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor roteiro adaptado. Um elenco formidável conta com a participação de Adam Driver como Flip e John David Washington como Ron. Baseado em história real, o filme é leve, apesar de trazer uma temática tão importante, o que mostra o excelente trabalho de Spike Lee. É uma obra realmente cativante para o público. No episódio de hoje, escolhemos esse filme para relacionar com o dia 4 de setembro, o dia da instauração da Lei de Eusébio de Queiroz. Essa lei que estabeleceu repressão de tráfico de escravos no Brasil durante o período regencial. Para entender essa lei, antes é necessário entender como começou a escravidão no Brasil. Em 1500, os portugueses invadiram o território que hoje é conhecido como Brasil e tiveram o primeiro contato com os povos originários. Inicialmente, indígenas ajudaram os portugueses que chegavam em péssimas condições no Brasil e estabeleceram algumas relações comerciais. Com o passar dos anos,
povos indígenas foram escravizados. Entretanto, com a resistência dos povos originários e com a morte de diversos deles devido às doenças trazidas pelos europeus, os portugueses diminuíram a escravidão indígena e começaram a escravizar pessoas africanas. No início, essas pessoas foram compradas para trabalharem principalmente em engenhos de açúcar, mas também foram escravizadas para trabalharem nas casas grandes, as casas onde moravam o senhor de engenho e sua família. Depois, foram forçadas a trabalharem nas lavouras de café e na zona urbana. E é errado pensar que os indivíduos que foram escravizados aceitavam isso. Suas vidas foram de resistência e fugas, e a formação de quilombos são exemplos disso. Essa resistência deu início ao movimento contra a escravidão. Mesmo que não fosse por questões humanitárias, primeiro, a Inglaterra pressionou o Brasil para acabar com o tráfico e depois com a escravidão. Para isso, em 1845, o parlamento inglês criou a Lei Bill Aberdeen, a qual permitia que a Inglaterra aprisionasse os navios negreiros. Em 1850, foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravos para o Brasil. A partir disso, começou o lento e gradual processo de abolição no Brasil. Em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que considerava os filhos de pessoas escravizadas como pessoas livres. Em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade para aqueles indivíduos que tinham mais de 60 anos de idade. E por fim, em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Já nos Estados Unidos, a escravidão começou no início do século XVII e acabou em 1865, com a Guerra da Secessão, também chamada de Guerra Civil Americana, entre os estados do Norte e do Sul, que tinham divergências sobre a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Mesmo depois da abolição da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, o futuro da população preta foi condenado a diversos problemas sociais, fruto da discriminação racial daquele período. No Brasil, é possível perceber isso nos indivíduos afetados pela violência policial, por exemplo. Já nos Estados Unidos, é possível perceber isso, como no filme retrata, a presença do grupo supremacista Ku Klux Klan. No episódio de hoje, vamos utilizar a habilidade 504 de Ciências Humanas e Sociais, do ensino médio, que visa analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. A escravidão e o racismo têm suas raízes em anos passados, e mesmo após sua abolição perante a lei, isso perpetua na sociedade até hoje. E é por esse motivo que o assunto precisa ser discutido nos dias atuais, a fim de diminuir o preconceito associado a isso. Esse foi o episódio de hoje e esperamos vocês no próximo.